O oceano tem memória. Ele lembra de cada grito, de cada corpo, de cada segredo que foi jogado em suas profundezas, acreditando que jamais seria encontrado. E entre todas as histórias que o mar guarda, existe uma que ele nunca deixou morrer. Uma história que ainda respira lá embaixo. Na noite em que tudo aconteceu, o céu estava limpo demais. As estrelas brilhavam como olhos atentos, observando aquele gigante de aço avançar confiante, iluminado, orgulhoso. O Titanic não parecia um navio. Parecia uma promessa de progresso, de poder, de vitória sobre a natureza. E o mar odeia promessas que não pode cumprir. Poucos sabem que, dias antes da viagem, trabalhadores do estaleiro se recusaram a continuar o serviço nos porões. Eles diziam ouvir algo se arrastando entre as paredes de aço, como se o navio estivesse sendo montado ao redor de algo que não deveria estar ali. Um deles afirmou que sonhava todas as noites com água escura subindo lentamente, enquanto vozes chamavam seu nome. Ele desapareceu antes da partida. O relatório dizia abandono de trabalho. Ninguém procurou mais. Quando o Titanic partiu, levou consigo mais do que passageiros. Levou medos, culpas, pecados, segredos que nunca foram ditos em voz alta. Pessoas que fugiam do passado. Pessoas que acreditavam estar começando uma nova vida. O navio parecia saber disso. E algo dentro dele também. Durante os primeiros dias, tudo parecia normal. Luxo, música, risos. Mas à noite, quando o silêncio dominava os corredores, alguns passageiros acordavam com a sensação de estarem sendo observados. Não por pessoas, por algo imóvel, atento, escondido atrás das paredes. Havia camarotes onde o frio era inexplicável, outros onde o espelho parecia refletir algo a mais, um vulto que desaparecia quando se piscava. Tripulantes relataram portas que se abriam sozinhas, sempre levando para baixo, sempre em direção ao escuro. Um marinheiro contou que seguiu um som de passos até o fundo do navio e encontrou marcas molhadas no chão, como se alguém tivesse acabado de sair do oceano. Não havia ninguém ali, apenas água pingando de lugar nenhum. Na noite do desastre, o impacto não soou como uma colisão. Soou como um aviso tardio. Um gemido profundo percorreu o navio inteiro, fazendo o aço vibrar como se estivesse vivo. Algumas pessoas levaram a mão ao peito, sentindo um aperto estranho, como se algo tivesse acabado de acordar. Quando a água começou a entrar, ela não invadiu. Ela avançou com calma, com paciência, escorrendo pelos corredores como um visitante que já conhece a casa. Aqueles que a tocaram primeiro disseram que não era apenas fria, era pesada, como se carregasse algo junto. Memórias, vontades, presenças. À medida que o pânico crescia, coisas estranhas começaram a acontecer. Pessoas se perdiam em corredores que conheciam bem. Escadas pareciam levar a lugares diferentes. Alguns juraram ter visto passageiros que não estavam a bordo, roupas antigas, olhos vazios, pele pálida demais. Eles caminhavam lentamente, indiferentes ao caos, como se já soubessem o final daquela história. A música começou a tocar, mas havia algo errado nela. As notas se repetiam, uma melodia triste, quase hipnótica, que parecia puxar as pessoas de volta para o navio. Alguns pararam de correr para ouvir. Outros choravam sem saber por quê. Era como se o Titanic estivesse cantando para os seus... Quando os botes começaram a descer, o navio parecia resistir. Pessoas que já estavam salvas tentavam voltar, diziam ouvir seus nomes, vozes familiares, vindas das janelas escuras. Um homem pulou do bote gritando que sua esposa ainda estava lá dentro, mas ninguém nunca encontrou o corpo dela, nem o dele. Na água, o verdadeiro horror começou. O frio paralisava o corpo, mas algo mantinha a mente desperta. Sobreviventes relataram sentir mãos segurando seus tornozelos, puxando para baixo com força deliberada. Não era desespero, era escolha. Alguns eram levados rapidamente, outros lentamente enquanto olhavam para cima, encarando o céu pela última vez. Havia rostos na água, rostos que não gritavam, que apenas observavam, sorrindo. Quando o Titanic finalmente desapareceu, o silêncio não foi alívio, foi expectativa. Como se algo tivesse acabado de se fechar, mas não terminado. Anos depois, quando encontraram os destroços, as imagens chocaram até os mais experientes. Portas fechadas por dentro. Cabines intactas demais. Oberretos organizados como se alguém ainda cuidasse daquele lugar. Microfones captaram sons impossíveis. Batidas metálicas ritmadas, sussurros,
Vozes humanas vindas de um lugar onde humanos não deveriam existir. Um técnico desligou o equipamento após ouvir claramente alguém dizer: ainda não acabou. Até hoje. Navios relatam falhas naquela região. Radares detectam uma grande sombra se movendo lentamente sob a água, acompanhando a embarcação. Luzes são vistas no fundo do mar, alinhadas como janelas acesas. Pescadores dizem ouvir música vindo das profundezas em noites silenciosas. Porque talvez o Titanic não seja apenas um naufrágio. Talvez seja um lugar onde o mar guarda aqueles que não deixou partir. E dizem que quanto mais se fala sobre ele, quanto mais se escuta essa história, mais fundo ela chama. Porque o oceano lembra, e ele nunca esquece quem já foi convidado a ficar. E o mais perturbador é que a história não termina no fundo do oceano. Há relatos que nunca entraram em livros, nunca foram exibidos em documentários, relatos guardados em arquivos fechados, depoimentos interrompidos, gravações cortadas antes do fim. Pessoas que chegaram perto demais da verdade e entenderam que algumas coisas não querem ser observadas por muito tempo. Um dos primeiros mergulhadores que desceu até os destroços voltou diferente, não fisicamente, mas algo no olhar havia mudado. Ele ficou horas em silêncio depois da missão. Quando finalmente falou, disse apenas que o Titanic não parecia morto. Parecia adormecido, como um corpo enorme esperando o momento certo para se mexer. Ele contou que, enquanto as luzes do submersível iluminavam o casco, teve a sensação clara de que algo se movia fora do alcance da câmera. Não como um peixe, não como uma corrente, mas como uma sombra que se escondia da luz, sempre ficando logo além do que era possível enxergar. Ao se aproximarem de uma das janelas, algo ainda mais estranho aconteceu. Dentro, que deveria ser apenas escuridão, parecia ter profundidade, como se houvesse espaço demais ali dentro, como se o navio fosse maior por dentro do que deveria ser. E então, uma silhueta passou lentamente diante da janela, humana, erguida, observando. A gravação daquele momento nunca foi divulgada. Outro operador relatou ouvir batidas regulares no casco do submersível. 3 batidas, pausa, 3 batidas novamente, não vinham de dentro. Vinham de fora. Do mesmo ponto onde o Titanic se rompeu ao afundar, como se alguém estivesse repetindo um sinal aprendido há mais de um século. Quando perguntaram se poderia ser metal se movendo, ele respondeu com a voz trêmula: metal não espera a gente responder. Há também histórias de navios modernos que cruzaram aquela área à noite e captaram algo impossível nos sistemas de áudio submarino. Sons semelhantes a vozes humanas misturadas ao barulho do mar. Algumas pareciam rezar, outras choravam, mas havia um som que se repetia em todos os registros. Uma melodia lenta, arrastada, levemente desafinada. Exatamente como a música que tocava no Titanic antes de afundar. Capitães experientes dizem que quando isso acontece, o mar fica estranho. Não agitado, não violento, apenas quieto demais, como se tudo estivesse escutando junto. Pescadores da região contam histórias passadas, de geração em geração. Dizem que às vezes redes voltam pesadas demais, não de peixes, de objetos antigos. Talheres com iniciais gravadas, botões de roupas antigas, pedaços de madeira que não deveriam resistir tanto tempo no fundo do oceano. E sempre que isso acontece, alguém da tripulação sonha com corredores longos, inclinados, cheios de água até os tornozelos, e portas se fechando atrás. Alguns afirmam ouvir passos nesses sonhos, lentamente se aproximando, sempre atrás. E há uma história que quase ninguém gosta de contar, a de um sonar militar que, durante um exercício, detectou uma grande estrutura se movendo lentamente sob a água, do tamanho de um navio. O operador achou que fosse um erro, mas a forma subiu a alguns metros e depois desceu novamente, desaparecendo do radar. O registro foi classificado. O operador pediu afastamento poucos dias depois. Ele disse a um amigo que reconheceu o formato, porque talvez o Titanic não esteja apenas lá embaixo, parado. Talvez ele esteja circulando, deslizando lentamente pelas profundezas, carregando algo que o oceano não conseguiu destruir. Alguns acreditam que lugares onde muitas pessoas morrem carregam algo além de lembranças. Carregam intenções, medo concentrado, desespero, vontade de continuar existindo. E o Titanic reuniu tudo isso em uma única noite. Mais de 1000 pessoas morreram ali.
muitas sem despedida, muitas sem entender o que estava acontecendo, muitas acreditando que ainda seriam salvas. Talvez essas crenças não tenham desaparecido, talvez tenham ficado presas ao navio, presas ao fundo, presas ao convite que nunca terminou. E dizem que se você fechar os olhos agora e imaginar o som da água subindo lentamente, o metal rangendo, a música tocando ao longe, algo muito profundo pode perceber que você está ouvindo, porque histórias também são portas. E algumas, quando abertas demais, não se fecham sozinhas.